O tema, então, que vamos tratar é faça, ou o que queres, faça aos outros. Tudo aquilo que tu quer para ti, que tu deseja, que tu está afim, que tu gosta, é o que deves fazer para o outro. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. Quem guardar este versículo, quem meditar sobre estas palavras, como eu disse, mesmo alguém que não saiba ler, mas se pedir para alguém ler e decorar só esse versículo, consegue cumprir tudo que está na Bíblia. Não é extraordinário isso? Eu tenho ensinado isso para os meus netos, tenho ensinado isso para pessoas simples, pessoas que têm dificuldade em entender, porque alguns sabem ler, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. Alguns até interpretam um pouquinho, mas o entendimento fica tão precário. Mas com esse texto, você pode ter total segurança. É simples de entender. Diz assim, Mateus 7, 12. O que queres que os outros te façam, faze-o também a eles. Palavras de Jesus. Se você continuar lendo ali, você vai ver o que Jesus diz. Que neste princípio está inserido tudo que a lei e os profetas falaram. Então você não precisa decorar a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você não precisa decorar. Você não precisa decorar, nem saber, nem conhecer os princípios que estão dentro de todo o conjunto de livros proféticos. Não precisa. Não precisa conhecer o livro do Salmo inteiro. Não precisa. Se você só fizer isto aqui, segundo as palavras de Jesus, você está cumprindo a lei e todos os ensinamentos proféticos. Não é extraordinário? Veja a importância de nós refletirmos sobre o valor deste princípio ensinado por Jesus. Eu, durante toda a minha vida cristã, eu sempre pedi a Deus que me desse a capacidade de resumir. Vocês, mais do que ninguém, sabem que eu pego uma frase e vou falar 2, 3 horas. Né? Alguns ficam cansados, alguns dormem, né? E alguns saem antes da hora, porque eles não aguentam, Deus fala demais. Já houve irmãos que olharam e disseram, irmão, tu explica muito, tu deixa muito esmiuçadinho. Eu disse, porque você tem raciocínio rápido? Ele disse, eu tenho, tu está falando, eu já captei. Eu disse, pois é, e tem gente que não tem. E aí eu tenho que cuidar dos mais pequeninos. Eu não tenho que ter preocupação com você que é rápido de raciocínio, que conhece as coisas, que sabe as coisas. Eu tenho que me fazer entender para aquele que tem dificuldade de ler, para aquele que tem dificuldade de acompanhar o raciocínio tão rápido quanto o seu. Né? E aí orando a Deus e pedindo, Deus me ajuda a compreender determinadas coisas, porque de fato alguns irmãos têm razão. Como é que eu vou saber a Bíblia toda? Como é que eu vou resumir a lei? Como é que eu pego os 5 primeiros livros da Bíblia e eu vou trazer como aplicabilidade para a minha vida? E foi nesse desejo de me fazer entender e de levar irmãos e irmãs à prática da palavra, que eu comecei a observar as palavras de Jesus. Jesus começou a me dar resumo. Não me dá para todos nós, entendeu? Mas comecei a observar que Jesus tinha esse hábito de resumir as coisas. Por exemplo, ele vai resumir a lei, só a lei agora. Ele vai resumir a lei, ele vai usar 2 mandamentos da lei para resumir todo o conjunto de leis.
Tudo, todas as explicações de Levítico, todo o trabalho de Moisés no Êxodo, tudo aquilo que temos ali em Números, Deuteronômio, tudo ele vai resumir em 2 mandamentos. Quem lembra? É isso aí. 2 mandamentos. Ele disse, olha, aqui está, aqui se cumpre toda a lei. Olha que coisa extraordinária. Aí depois eu disse, tem alguma coisa para a Bíblia inteira? E caí exatamente dentro desse texto. E aqui Jesus coloca o padrão que o cristão, o seguidor, o aprendiz de Jesus, quem é um discípulo é um aprendiz de Jesus. E Jesus disse, o meu aprendiz, se guardar isso aqui, faça aos outros o que tu queres que seja feito para ti, ele vai cumprir todas as escrituras. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Parte 1 do que quero comentar, a importância do cuidado com o outro, ou com os outros. Quando nós nos ocupamos, a maioria fala assim, quando nos preocupamos com o outro, preocupação não resolve a vida do outro. Comece guardando isso aqui. Eu me preocupar com você não ajuda você. Eu preciso me ocupar com você. Vem antes da ocupação. Aquilo que eu fico pensando, desejando, mas não realizo, não muda nada no planeta Terra. Mas quando eu me ocupo, então eu começo a me ocupar com você. Eu penso em você, eu quero o seu bem, eu desejo que você esteja feliz, eu quero que você esteja saudável. Eu vou usar Shalom na plenitude de todo o significado de Shalom. Salvação para ti, saúde para ti, prosperidade para ti, bênçãos abundantes para ti, para a tua família. Quando eu penso assim e eu me ocupo em realizar essas coisas, então eu vou lá fazer para você tudo aquilo que eu quero para mim, eu consigo trazer felicidade para a tua vida, eu consigo criar laços com você, a amizade se estreita, o companheirismo vai surgindo, né? E isso é interessante porque eu sempre que penso essas coisas, eu penso a partir de casa. Porque Deus nos livre de nós sermos cristãos externos, né? Lá fora de casa. Igual aquele sujeito que a mulher foi pedir para o pastor para deixar ela morar lá no templo. Aí o pastor quis saber, disse, não, é porque em casa o meu marido é um cão. Não dá, é insuportável, o homem é ruim. Mas quando chega aqui no templo, ele fica tão bonzinho. Aqui ele só diz aleluia, glória a Deus, ele louva o Senhor. Aqui ele me trata bem. Quando nós entramos ali na porta, ele muda comigo. Ora, ser um cristão autêntico começa lá em casa. Eu devo ser esse cristão para o qual estou sendo ensinado, doutrinado, orientado, dirigido pelo Espírito de Deus a partir da minha casa. A minha bondade, a minha gentileza, o meu amor, a sinceridade, a honestidade, a fidelidade, tudo isso inicia-se com o meu próximo. E o mais próximo, quem é? São os da minha casa. A partir dali, que brilhe a nossa luz de casa para todo o mundo. Certo? Ora, me ocupar com o outro, ser gentil com o outro, ser bondoso com o outro, ser generoso com o outro, que é todo o ensino de Jesus. Certo? O ensino de Jesus nunca teve por finalidade nos reunir e nos fazer ser uma grande congregação que vive para si mesmo. Não. Todo o ensino de Jesus visa
o treinamento de cada um de nós para transformar o mundo. Nas expressões de Jesus, para ser sal, tempero, conservante, sal, tá? E luz para o mundo. Sal da terra e luz para o mundo. Nunca foi o objetivo do Senhor. O Senhor não construiu um templo. Não construiu nenhum templo. E interessante, nenhum dos apóstolos, também nenhum deles construiu um templo. Hoje eu vejo alguns amigos, líderes, que se gabam, né? Diz, olha, já construí 10 templos. E eu fico olhando para ele. Entendeu? Ah, construímos aqui o maior templo do Brasil. E daí? É essa a missão? Foi para isso que Deus nos chamou? Não. Deus nos chamou para realizarmos as obras de Deus. E a obra de Deus, ela é realizada nas pessoas. O Evangelho deve me motivar, deve motivar você, para que juntos nós façamos a diferença no planeta Terra. Nós precisamos levar Cristo pelo mundo afora. Bom, parte 2. Colhemos o que plantamos. Jesus diz que é para nós fazer para o outro o que desejamos para nós. Eu encontro muitas pessoas que dizem assim, eu não sei, eu estou fazendo tudo certinho, mas as coisas não vão bem para mim. Parece que todas as portas se fecharam. Aí tem os místicos que dizem, foi o diabo. Foi Satanás, fechou as portas para mim. Deus está me provando, Deus está me testando. Não é verdade. Não é verdade. Começa a olhar a tua semeadura. A gente só colhe o que planta. É a lei. É a lei de Deus que diz isso. Entendeu? Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então há que se pensar aqui um detalhe. Se eu não colho nada, é porque eu nada estou fazendo. Se eu não colho, não ceifo, entendeu? É porque também eu não estou plantando. Conheci um homem que ganhou uma terra, o governo federal, em Roraima, começou a distribuir terra para que o povo fosse e colonizasse lá no princípio do Estado. E eu conheci um homem que foi para lá e ganhou uma terra dessa. Ele disse, Adilson, eu fiquei 5 anos sem fazer nada, só caçava e colhia frutos. Não fazia nada, pescava, só isso. Depois de 5 anos eu enjoei de não fazer nada e resolvi fazer naquelas terras, derrubar árvores, preparar um lugar para plantio, para criar gado. Ele disse, tu acredita que tem gente com a mesma quantidade de terra no meu lado e não tem uma raiz de aipim? Não colhe uma batata. Não tem um pé de alface. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque eles não plantam. Eles não plantam. Você está entendendo? Quando Jesus diz, faça aos outros o que você quer que seja feito para você, certo? Ele também está tratando da lei da semeadura. Se só colhemos o que plantamos, se o Criador determinou que é assim que funciona, ok? Quando eu não faço nada por você, quando eu não trabalho nada em prol de você, quando eu não semeio na sua vida, também eu não colho nada. Então há que se ver por que às vezes não prosperamos, por que às vezes as portas estão fechadas, por que diante de nós às vezes é só tribulação, perturbação.
Palavrinha grega, poneros, aflição de espírito, angústia, tribulações o dia todo. E não adianta ir para a sessão descarrego, não adianta fogueira santa, não adianta um monte, não adianta chamar legiões de anjos, não vai vir. Você está entendendo? Talvez você nunca encontrou um ministrante do Evangelho que seja tão sincero com você. Eu estou sendo totalmente sincero, porque eu quero sua sinceridade. Primeiro eu quero ser sincero comigo mesmo, e eu quero ser sincero com você. Não resolve. Ah, irmão Adilson, mas eu conheço alguém que fez uma campanha e, olha, as portas se abriram. Faz-me rir. Eu conheço gente que fez novena, as portas se abriram. Eu conheço gente que fez umas 6, 7 sessões de umbanda e as portas se abriram. Eu conheço gente que foi levar passe no centro espírita Anjo da Guarda e as portas se abriram. Eu conheço tudo aí, quer testemunha? Então calma aí. Calma aí. Tá, irmão, tu quer dizer que Deus, ele não faz as coisas como nós queremos? Não, eu quero dizer que a lei da semeadura é uma constante na nossa vida. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Amigo chama amigo. Bondade nos enche de bondade. Generosidade faz com que nós encontremos no nosso caminho, dá uma olhadinha lá, Dori, faz com que nós encontremos no nosso caminho muitas dádivas, muitas graças, muitas bênçãos. Caridade vai gerar muita gratidão. Você entende? E, consequentemente, a gratidão vai fazer chover sobre você todas sortes de bênçãos, desde as regiões celestiais até o brotar das profundezas da terra. Essa é a verdade. Então é preciso cada um de nós semear o que é bom. E o que? Mas alguém pode perguntar, mas o que é bom, irmão Adilson? É simples. É tudo aquilo que tu quer para ti. Quem quer uma coisa ruim para si aí? Hein? Tem alguém que gostaria assim de levar uma bronca hoje? Não tem. Tem alguém que quer padecer necessidade aqui? Alguém quer ficar esquecido? Quem sabe tem algum que gosta, eu queria estar num cantinho, esquecido, ninguém lembrando de mim. Não tem nessa noite aqui ninguém assim? Não, né? Vocês querem abraço. Vocês querem compreensão. Vocês querem alegria. Então façam isso para os outros. Porque, segundo a lei de Deus, tudo que eu faço para você, volta para mim. De sorte que a gente não tem que mais, Senhor, por que eu estou passando por isso? Nós temos que começar a refletir, nem perguntar para o Senhor, porque daí tem que ter vergonha de chegar diante do Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Não deixa ele falar. Tu vai ficar com carão, entendeu? Tomara que ele não fale. É melhor ele ficar em silêncio, porque se ele abrir a boca, ele arrebenta conosco, entendeu? Pergunte para si mesmo, Senhor, Adilson, por que tu está passando por isso? Aí começa a refletir, puxa, eu estou passando, ninguém está me visitando, e eu estou visitando alguém? Parece que esqueceram de mim, e eu tenho me lembrado das pessoas? Poxa, fiquei enfermo, ninguém veio me ver. Tem gente enferma por aí, você tem ido ver? Olha, eu gostaria tanto que alguém me trouxesse uma palavra de consolo. E você está consolando os outros por aí? Está entendendo como é que funciona? É nesse sentido, nesse aspecto, que Jesus diz para nós fazer para o outro tudo que queremos para nós. Imagine um mundo onde
todos adotassem essa filosofia de vida. Pensa um pouquinho, imagina-se. Imagina, vamos começar pensando lá em casa. Se lá em casa nós adotamos essa filosofia de vida, a gente começa, ao invés de se esbarrar em nossos relacionamentos, nós começamos a nos auxiliar, nos ajudar, a nos entrosar, né? Ao invés de eu ficar cobrando da Gui, eu começar, quer que eu faça alguma coisa, Gui? Ela vai ficar toda boba. Só de eu falar assim dela, eu lavei louça durante um mês, por causa que ela quebrou o braço, e, meu Deus, ficou toda boba. Entende? Parecia que ela começou a dizer para os outros que era o melhor marido do mundo. Exagerou. Mas o que eu quero dizer é que, adotada a filosofia de fazer para o outro o que eu quero que seja feito para mim, eu torno os ambientes, a casa, as amizades, o local de trabalho, a congregação e até a rua aonde nós passarmos, onde vivermos e onde transitarmos, será melhor, será diferente. Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma proposta de Cristo em que nenhum de nós deve recusar, mas cada um de nós deve refletir. É verdade. Até hoje, eu venho, irmão Adilson fala, eu fico sentadinho ouvindo, gosto de ouvir, né? E o que você tem feito com o que tem ouvido? O que temos feito com o aprendizado? Já imaginou aprendermos e não agirmos? Ponto 3. Ação é a palavra-chave. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando, o Evangelho ele é todo redigido, e ele tem toda a sua história com a finalidade de nos fazer pessoas de ação. Pessoas que realizam, pessoas que fazem. Você não lê no Evangelho estagnação. Não. Você lê que onde houve uma estagnação, houve uma maldição. E olha que nós estamos tratando de dentro do Evangelho. O ramo que não produz, corta. Tira fora. A figueira que não tem fruto, seca. Maldição. Maldição. Nós não queremos ser amaldiçoados. Nós somos bem-aventurados do Pai. Nós somos abençoados pelo Pai. E nós precisamos ter um cuidado. Somos raminhos da videira verdadeira. Certo? Nós somos de Deus. E nós precisamos produzir fruto. Precisamos agir. Precisamos nos comportar conforme todo o ensino de Cristo. Eu já vi muito crente orando e pedindo, Senhor, me batiza no Espírito Santo, me enche do Espírito, me dá poder. E depois eu fiquei olhando, Deus encheu o sujeito do Espírito, e ele ficou poderoso. A gente olhava, tinha uma força, né, Pereira? Tinha uma força no sujeito animado, ficou valente como Davi diante do Golias, entende? Estava na força de Daniel quando ia para a cova. É isso aí, lá na cova dos leões, não tinha medo. Estava como Sadraque, Mesaque, Abednego, diante da fornalha de fogo ardente, sem medo nenhum, disse, ó, rei, pode nos jogar aí dentro. Nós não temos medo. Nós estamos prontos até para dar a vida por Jesus. Uma força, estavam cheios do Espírito. Mas não foram fazendo nada. E foram absorvendo a própria energia. E foi se apagando a sua lâmpada. E foram esfriando, e esfriando. Foram enterrando os seus talentos. Foram negligenciando os seus dons. E tornaram-se pessoas frustradas.
Um dia alcançaram a bondade, a graça e a misericórdia do Salvador. Mas não vigiaram, não cuidaram de si mesmos. Deixaram de agir. Ficaram querendo mais, esperando mais, desejando mais. Tornaram-se reclamazelas. Reclamavam da mesmice das reuniões, mas eles nada faziam. Reclamavam das mesmices das mensagens. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Esqueceram-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que a palavra de Deus é viva e eficaz. E passaram só a reclamar e a murmurar e esfriaram em seu amor para com o Senhor e caíram numa letargia. Ficaram frios e reclamam da frieza. Reclamam da frieza na igreja, sendo que eles também fazem parte da igreja. E que talvez a grande geleira do esfriamento esteja a partir deles. Olha que coisa interessante. Acabou o fervor, a animação. Mas sabem por quê? Porque lhes faltou ação. Nenhum de nós foi salvo para ficar inerte. Não, nenhum de nós foi chamado pelo Senhor para aprender e não fazer nada. Todos somos chamados para realizar as obras de Deus, repito. Falando em fazer a diferença, podemos esquecer, ou melhor, não podemos esquecer, que o verbo fazer é o destaque dessa proposta. Façam aos outros. É um imperativo que diz, façam aos outros o que vocês querem que seja feito para vocês. Você quer ajuda? Ajude. Você quer alguém para caminhar junto? Caminhe junto com alguém. Você quer um abraço? Abrace. Você quer compreensão? Compreenda. Você quer bondade? Seja bondoso. Você quer amor? Então, haja com amor. Você quer compreensão? Compreenda os outros. Não basta apenas desejar, como eu já falei. É preciso realizar. Pequenos gestos. Não precisa muita coisa. Quando você vai ler o Evangelho, tem gestos tão interessantes. Tem Marta abrindo a porta da casa. Entra aqui, Jesus, fica aqui em casa. Tem lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos que recebem Jesus em casa. Oh, já está tarde. Fica aqui, dorme aqui. Um gesto simples que botou o Salvador dentro da casa deles. Oh, coisa maravilhosa. Você consegue imaginar? Não, o Evangelho não é complexo. Alguém disse, o Evangelho não é fácil, o Evangelho não é isso. Mas nós não estamos falando de facilidade, nós estamos falando de simplicidade. Nós estamos falando de gestos pequenos, mas que têm grandes efeitos, que modificam as coisas. Oh, meu Deus, olha aquele capitão de Cafarnaum. Que gesto foi o dele? Um capitão deixou um servo, um criado, na cama, doente, e saiu à procura de Jesus. Foi longe procurar Jesus. Qual foi a ação dele? Procurar Jesus, para que o seu servo sarasse. Isso é amor. Isso é maravilhoso. E Jesus sarou o servo do capitão. Eu poderia citar, olha o gesto de Maria. A Maria de Magdala, que pega um vaso de perfume e quebra em cima de Jesus, unge Jesus. Claro que sempre tem isso, mas para que fazer isso? Lá tinha um Judas também. Tem o Judas dizendo, que esse desperdício, esse unguento, esse nardo era puro. Isso valia uma fortuna. Para que quebrar e fazer isso aí? Não adianta, tem gente que não entende que pequenos gestos mudam tudo. Olha a mudança, olha o que vai ocorrer.
Jesus manda o Judas calar a boca e diz: olha, porque o Judas podia vender isso aí, dar para pobre, mentiroso. Ele cuidava da sacola e roubava da tesouraria de Jesus. Como está cheio de charlatão hoje roubando de Jesus. Em nome de Jesus, arrecada e leva o dinheiro para eles. O Judas também queria ajudar pobre, mas não era ajudar pobre, era encher a sacola, que ele era o tesoureiro. Está escrito lá, eu não estou inventando não. Entendeu? Mas aí, resultado, Jesus olha e diz: olha, os pobres sempre vão existir. Nunca vai faltar pobre. Entendeu? Jesus acabaria com Edir Macedo, que no começo do seu ministério dizia que todo mundo ia ser patrão. Todo mundo ia ser patrão. Mentira. Quem que ia trabalhar para o outro? Tem umas coisas que não dá para entender. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Vai ter sempre os pobres. E Deus é perfeito em sua criação. Ele vai graduando. Foi Deus que proporcionou riqueza para um, entende? Proporcionou inteligência para ele adquirir riqueza, enquanto deixou o outro dependente da riqueza desse. Mas aí o rico depende do trabalho do pobre. Um depende do outro. Se os pobres pararem de trabalhar, os ricos estão mortos. Você sabia disso? Se todo mundo que cozinha disser: eu não vou cozinhar mais, os ricos vão comer nota de dólar? Não vão, né? Estão acabados, entendeu? Se todos os encanadores disserem: não vou mais ser encanador, eu quero ver o que os ricos vão fazer na casa deles. Entendesse? Deus fez perfeito, um depende do outro para equilibrar e para um considerar o outro. O que tu queres que seja feito para ti, faça ao outro. Aquela mulher, ao quebrar o nardo, Jesus disse aos pobres: vocês vão ter sempre com vocês, mas eu nem sempre tereis. Ela está fazendo algo aqui que é especial. Ela está considerando até a minha sepultura. Ela está já me perfumando para a morte. Vocês não estão no espírito, vocês não estão sabendo o que ela está fazendo. E aí ele disse assim: e por causa do seu gesto, da sua ação, por causa do que ela fez aqui hoje, ela será lembrada para todo sempre. Olha eu aqui, 2023, falando da Maria, que derramou unguento sobre Jesus. Um gesto que ultrapassou 2000 anos. Meu Deus! Pequenos gestos fazem a diferença no planeta Terra, na nossa vida, na vida do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer essas coisas, amados, porque é assim que Deus quer que a gente haja, certo? Ouvir atentamente alguém, oferecer ajuda para quem precisa, repartir o nosso pão, entende? Pegar um pouquinho do nosso dinheiro e gastar com o outro também. Irmão Deus, mas eu já dou o dízimo. Então pega um pouco do dízimo, dá lá na igreja, um pouco distribui lá. Aqui você nem precisa dar, entende? Distribui, pega aí, tira o dízimo mesmo. Tira o dízimo e leva na casa do Senhor. Tá bom? Onde é a casa do Senhor? Onde é a casa do Senhor? Para nós levar. Onde é que Deus mora? Estão com medo de esquecer o? Deus habita onde? Estão com medo de falar, Estão com medo de responder: Deus habita? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Pedro vai escrever e o que ele diz? Olha, porque querendo Davi fazer uma casa para o Senhor, o Senhor disse: Davi, os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa tu vai me edificar para que eu entre dentro?
E aí o Pedro continua e diz: por isso mesmo, agora, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, templo do Deus vivente. Deus habita em nós, irmãos. Então dá dízimo, ajuda o irmão, leva para a casa do Senhor, alimenta o teu irmãozinho, que ele é uma pedrinha do grande edifício onde Deus habita. Você entendeu? Alimenta ele, trata bem dele, não deixa passar fome, não deixa passar frio. Vamos aí, para a época do frio aí, entende? Vê quem está sem uma blusa no frio, veste ele, cobre ele. Isso agrada a Deus. É isso que é para fazer. O verbo é: faça aos outros. Amém? É difícil, está salgado, né? Não. Parte 4. Autenticidade e autocompaixão. Embora Jesus ensine que nós temos que tratar o outro como a nós mesmos, contudo ele não está mandando nós nos anularmos, esquecer de nós. Agora eu só faço para os outros e esqueço de mim. Não. Isso me faz lembrar o texto de Paulo, apóstolo, que ele escreve para Timóteo e ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do ensino, da doutrina. Porque tu fazendo assim, ou seja, tu cuidando de ti, e tu cuidando do ensino que tu recebe, da doutrina, tu te salvarás primeiro, ou tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvirem. Olha só que coisa interessante. Então é óbvio que quando Jesus está mandando fazer para o outro o que tu queres que seja feito para ti, ele não está dizendo para nós nos anularmos, esquecermos de nós. Eu dou o meu pão lá e eu morro de fome. Não. Ele está dizendo: parte o pão. Também não fique esperando ter 2 pães para dar um para o que está com fome. Né? É para partir o que tu tem. Jesus deu exemplo. Quando diante de 5.000 homens, ele pega um pãozinho, 5 pães, né? E ele pega o primeiro, dá graças ao Pai. Agradeça. Irmão, eu queria ajudar, mas eu sou muito pobrinho. É isso aí. É o absurdo. Irmã Sueli está completamente certa. Você não é tão pobre que vai dizer para mim que você não tem nem para você. Você tem, sim. Você tem. O problema é que às vezes nós queremos guardar o que temos. Entendeu? Eu lembro de quando eu levei um pouco de semente. Eu ganhei, nem sabia que era semente. Ganhei uma saca de feijão lá no meleiro, e eu peguei, dividi em vários saquinhos de feijão. Os irmãos lá eram muito pobres, e eu peguei um saquinho daquele, levei na casa de um irmão, e ele olhou aquilo e disse: isso aqui é semente, irmão Adilson. Eu lá vou saber o que é semente, o que não é semente? Para mim era tudo feijão, só que para ele olhou e disse: é semente. E ele pegou aquele punhado de feijão, e ele saquinho lá, ele não comeu o feijão. Ele pegou, pediu para o vizinho do lado deixar ele plantar num terreno que tinha. E ele plantou. Ele colheu 5 sacas de feijão. Olha só, porque ele plantou. Você entendeu? Então, mesmo um pobrezinho, ele tem o que dar. Ele tem. Ele tem como ajudar. Outro dia passei aqui. Eu estava vindo, foi um dia que eu vim a pé, e um amigo que vive na rua, estava sentado aqui, junto ao muro da igreja, naquela rua, transversal. E ele estava com 2 caixas de salgadinho. Ele ganhou. Era a sobra de uma festa. 2 caixas. Aí ele: Adilson, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele disse: não, estou aqui dividindo. Queres um pouco? Queres um pouco de salgadinho?
Eu disse, não, querido, obrigado. Não, estou aqui dividindo porque é muito para mim. Eu vou dividir. Um morador de rua, dividindo o que ganhou. Você entendeu? Ele estava cumprindo a lei de Cristo. Ele estava cumprindo o Isaías 58. Entendeu? Você entende que algumas pessoas fazem, mesmo sem ter aprendido, eles fazem o que é para ser feito? E Paulo fala dessas pessoas na carta aos Romanos e diz que mesmo pagãos, que não conheceram nada da lei de Deus, mas que praticam as obras da lei, eles o fazem, porque a lei está na sua consciência. Olha lá, a prática do bem está no consciente de todo homem. Então é só fazer, é realizar, tá? Então, claro, como eu estava dizendo, não se trata de nos anularmos, mas trata-se sim de nós semearmos. Tem um pãozinho? Tem alguém ali olhando? Parte o pãozinho com ele. Aquele que multiplicou os pães, agradeceu a Deus e começou a partir. Partia, o pão ficava inteiro de novo. Partia, ficava inteiro de novo. Entendeu? Ou tirava um pedaço e tirava outro e o pão não acabava. É a força do amor. É a força da fé. É coisa maravilhosa. E repartiu para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda juntou 12 cestos, cheios de pedaços. Olha só. Não tenha medo de fazer o que Deus quer que faça. Não tenha medo de realizar as obras que Deus determina para nós realizarmos. Parte 5, o impacto positivo na sociedade. Como eu disse, imagine um mundo que todos apliquem o princípio de fazer para o outro o que ele quer que seja feito para si. De abraçar, de repartir, de ajudar, de orar, de pedir a bênção para o outro, parar de pedir bênção para si. Você quer ser abençoado de verdade? Faça o outro. Faça o outro. Para você, agradeça. Você vai ver chover bênçãos sobre a sua vida. Tá? Nossas ações individuais têm o poder de criar uma mudança positiva na sociedade. Eu já li, já assisti vídeos e conheci pessoas que fizeram grandes obras, começando do nada, não dependendo de ninguém. Podemos destacar aqui George Miller, o homem dos orfanatos na Inglaterra. Um homem que recebeu em casa, no pós-guerra, 2 criancinhas órfãs. Deu uma comidinha. No dia seguinte tinha 20. E ele começou a orar e dizer: Deus, dá-me condições de dar comida para essas crianças. Chegou a ter 1.000 crianças. Empresários começaram a olhar para George Miller. George Miller não pedia coisa para os outros, não saía fazendo propaganda em cima dos órfãos. Era um homem de oração, tinha um caderninho de oração. Após a sua morte, a biografia dele traz que ele tinha um caderninho de oração e ele colocava o dia que orou e pelo que orou. E tinha um espaço em branco que ele colocava quando foi atendido. Teve um dia que não tinha comida para nenhuma criança, mas George Miller, um homem que sabia fazer as coisas, foi orar, mandou colocar todos junto à mesa e foi orar, foi falar com Deus. E houve a suspensão de um acampamento do exército e não foram chamados todos para o quartel, de volta, e não sabia o que fazer com a comida, e alguém disse: tem o orfanato do George Miller. Levaram, após a oração, as crianças viram entrar a comida pronta em panelões e foi colocada, porque ele confiou no Senhor, e ele não ficou olhando, ele foi lá e fez. Quem é da fé, faz acontecer. Ai, irmão Adilson, eu não posso, porque eu aquilo. Olha a história de Dorcas em Atos dos Apóstolos.
não sabia pregar, não era profeta, não tinha dom de curar, não tinha os dons do discernimento de espírito, não tinha a palavra da ciência, não era envolvida na palavra da sabedoria, não operava prodígios, mas ela usou a sua mão, a linha e agulha para fazer conserto nas roupas dos pobres. Nós não estamos falando de grandes eventos, nós estamos falando de coisas simples. Nós estamos falando de fazer uma xícara de café para alguém faminto. Nós estamos falando de fritar um bolinho para servir alguém em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! É assim que Deus quer que seja. Fazer ao outro o que você quer para você está numa medida. O que você quer para você? Você já parou a pensar o que você quer para você? Eu só peço a Deus, eu escuto muito isso. Eu só peço a Deus que não deixe faltar comida lá em casa. É a palavra que eu mais ouço. Entendeu? E não é anormal, não, é normal. É o normal. Entendeu? Quando Jesus vai tratar da justiça, ele compara com essa normalidade da vida. O que tem fome e sede. Entendeu? Ele diz, não andeis preocupado por coisa alguma. O que o homem mais se preocupa? O que vai vestir, o que vai comer e o que vai beber. Ele disse, não andeis preocupado pelo que vocês vão se vestir, nem pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de beber. Não andeis preocupado, fique tranquilo. É o que Jesus ensina. Ora, e para que nunca falte, semeie. Plante, semeie. O mundo seria mais justo, mais solidário e mais amoroso. Nossas ações individuais têm esse poder de transformar o mundo. Não espere Jesus no meio de um mundo turbulento, egoísta, cheio de guerra, de confusão. Não espere Jesus nesse mundo. Espere Jesus melhorando esse mundo, levando a paz, levando a graça de Deus, levando o amor, recuperando pessoas, ganhando mais gente para fazer o mesmo. Entendeu? Eu e o Jair já experimentamos em algumas vezes as palavras que passamos para pessoas. Fizemos, tá, mas o que eu faço? Faça para outro. Tá, mas como que eu vou te retribuir? Não me retribua. Faça para outro. Quando tu encontrar um necessitado, faz para ele. Irmão Adilson, eu estou na rua aqui, dá para pagar um aluguel uns 2 meses para mim? Dá. Vamos pagar o aluguel 2 meses para você. Daqui a pouco está trabalhando, está animado, está... Irmão Adilson, como é que eu devolvo aquele dinheiro? Não, aquele dinheirinho, quando tu encontrar um que não tem o dinheirinho do aluguel, paga para ele. Paga para ele. A nossa recompensa não esperamos de homem, não queremos ser reconhecidos, não queremos nada daqui. Não roube o meu galardão celestial, não roube dos meus depósitos espirituais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, irmãos, quero concluir com a seguinte frase, o Diego vai colocar ali. Quando escolhemos tratar os outros com gentileza e respeito, inspiramos eles, passamos inspiração para eles a fazerem o mesmo. Quando as pessoas veem nós realizando essas coisas, elas dizem, eu quero ser assim, eu preciso ser assim, eu estou afim de fazer assim também, eu quero participar dessa obra. É um ciclo virtuoso que pode se espalhar e transformar comunidades inteiras. Não espere, olha o que eu vou dizer, não espere transformação da sua comunidade com você no círculo de oração. Irmão Adilson, tu está dizendo para mim que orar não resolve? Se resolvesse, Jesus ficava só orando.
Ou não é? Se a oração resolvesse tudo isso ali, Jesus ficava só orando. Não fazia outra coisa. Onde está Jesus? Está orando. Escuta, tem um problema lá em casa. Jesus está orando. A minha filha está oprimida. Não, mas fica tranquila, Jesus está orando. Foi assim que aconteceu no Evangelho? Não. Senhor, a minha filha está miseravelmente oprimida. Vai que ela já está boa. Senhor, meu servo vai morrer. Fica tranquilo, não vai morrer não, eu vou lá. Não, mas o senhor nem precisa ir. Então eu só digo que ele já está saudável, vai embora. Está saudável. Jesus agia. Senhor, olha, está tudo com fome aqui, senhor, o que vamos fazer? Não tem padaria, não tem dinheiro. Mesmo que nós tivéssemos dinheiro para comprar pão, não, fica tranquilo. Dai você de comer. Aí Jesus é interessante, né? Imagina uma turma seguindo ele 3 dias, aí estão com fome, o Senhor vai desmaiar, eles vão desmaiar pelo caminho. Olha, Jesus é prático. Por que vão desmaiar? Não, porque não tem pão, e mesmo que tivesse dinheiro para comprar, onde é que nós ia comprar pão para essa gentarada toda? Jesus, não é para comprar. Vocês é que dão de comer para eles. Eu penso que os apóstolos, de vez em quando, murmuravam escondidinho lá atrás. Se eu tivesse lá, eu era o primeiro a murmurar. Eu digo, Jesus está ficando doido. Estás tolo, é? Estás tolo, Jesus. Jesus, qual é a dele, mandando dar comida aqui? Ele não sabe que não tem nada aqui? Pois ele forçou eles. E foi eles que deram de comer. Você entende o que é amar pessoas e realizar o que Deus quer que realize? Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim. Então façam o que Jesus está mandando, porque isto é viver o Evangelho. Que Deus vos abençoe cada vez mais.